Bom dia, seja bem-vinda. Estamos aqui hoje mais um dia para agradecer, para cumprir o ídolo do Senhor com grande satisfação. E hoje a gente vai encerrar o livro, né, esse estudo do livro de Levítico. Lorena, bem-vinda. Convidar a Andréia. Que estudo incrível que foi o livro de Levítico, né? Quanto aprendizado. Bom dia. E ele nos falou, né? Nos deu muita instrução, o livro dos sacerdotes. Bom dia, irmã. Bom dia. Querida. Que estudo incrível, né, Andréia? Quanta revelação, quanta instrução, né? Eu estou vendo aqui, revendo, né, no início do livro, a minha Bíblia, ela sempre dá uma orientação que a gente vai estudar. E aí ela falou, né, o terceiro livro da Torá e nos fala das instruções para os diversos rituais sacerdotais e da adoração entre o povo de Israel. É uma continuação do que foi iniciado em Êxodo relativo à construção e ao culto no tabernáculo e sua dedicação posterior. Ele detalha os sacrifícios para expiação, oferta queimada, as diversas ofertas, os animais limpos e imundos, acerca de enfermidade, exortação à santidade, dia de repouso e o jubileu. Tudo em figura e modelo do que havia de ser feito, do que havia de fazer o Senhor Jesus Cristo. Então, hoje a gente vai finalizar, né, falando sobre a questão do repouso, o ano de repouso da terra. Nós somos terra, né? Se a gente tem esse entendimento, nós fomos feitos do pó da terra. E que lindo, eu fico com o coração assim explodindo de felicidade por ter despertado tanto entendimento na gente, assim, né? Não é? Eu tinha uma... Eu tinha uma dificuldade nessa questão do ano sabático, do jubileu. Eu fazia muita, sabe? Aí eu digo assim, o curioso é isso, né? É que quando a gente realmente tem que estudar aquilo, a gente tem que correr atrás das informações para entender. E cai E por aí, terra a ignorância, né? Que a gente fica muitas vezes na curiosidade, mas não busca. Então, assim, para mim foi um despertar de sair eu mesmo, assim, ficava da assim, ignorância, né? pode trabalhar, passar um ano sem fazer nada, né? Falta de fé, né? Porque se eu disse Falta que de ele ia fé. prover, tudo é dele, tudo é dele. Vamos fazer nossa oração para a gente iniciar, assim, esse estudo que está incrível hoje. Muita revelação, assim, muito entendimento. Então, a gente quer colocar, assim, tudo nos mínimos detalhes para que também todas aqui possam, né, ter esse entendimento e desfrutar, né, dessas bênçãos que Deus nos concede. Regina, bem-vinda. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos por mais um dia, pela dádiva da vida, por mais uma oportunidade. Nós renovamos, Senhor, a nossa aliança contigo, de manter fiel, de seguir na tua obediência, debaixo da tua vontade, da tua determinação. Senhor, nos conduz conforme a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Não nos permita que possamos atrapalhar o teu plano, Senhor, na nossa vida. Nós consagramos a ti, Pai, tudo o que somos, o que fazemos e o que temos, Senhor, que seja para a tua honra e glória. Obrigada, Senhor, pela dádiva da vida, pela dádiva de saúde. Abençoa, multiplica as bênçãos na vida de cada uma de nós, de todos os que estão aqui no ao vivo, a vida da Andréia, da família, as que vão assistir no futuro, Senhor, que seja direcionado por ti, que não seja nós, mas que sim a tua palavra revelada a cada um de nós nos concede o poder de entendimento, sabedoria e o poder de execução para que possamos colocar em prática cada lição e aprendizado. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E o capítulo 25, ele fala o ano de repouso da terra, né, Andréia? E ele traz essas três mensagens assim, importantes, né? A questão do descanso, a dependência e o perdão. Que poderosa Isso, essa mensagem, né? isso. Ô Laís, nessa questão do ano sabático, né? De você
passar aquele período daquele 1 ano e você crer na providência de Deus. Não é 1 ano como eu ficava pensando assim, a pessoa, qual a empresa que vai, se fosse pensar, né, assim, porque Sim, ainda, sim. ainda, ainda tem, isso é praticado, não é? E eu digo Sim. assim, como é que não fazia sentido na minha cabeça? Como é que se passa um tempo sem produzir? Aí o homem não vai, mas Deus tinha dito, Deus já tinha preparado que nesse período ele ia prover 3 vezes mais para que o homem nem precisasse, não é? Antes Ia do passar. descanso vem a exponenciação, né? A gente vai falar muito bem disso. Inclusive, a gente fez uma live, eu aprendi com o mentor, Pablo Massal, inclusive, a questão dos 7 ciclos da vida. E aqui ele relaciona tudo perfeitamente. Daí eu entendi melhor, porque eu já fiz umas 2 lives, assim, várias, né? A gente fez 7, eu e Sueli, e anteriormente eu já tinha feito e gera muito conflito nesse entendimento. Então, nesse segundo estudo, quando a gente foi passar, por ver a dificuldade das meninas de entender a relação de 7 ciclos, no que eu tenho de base de entendimento, eu desenvolvi uma tabela para ficar mais prática. Questão dos centênios, porque fica complexo quando a gente vai ler aqui. Ele começa dizendo, então, assim, esse meu mentor, ele passou através ele fez estudo com rabinos. Então, eles têm esse conhecimento, eles têm esse entendimento dos 7. A gente sabe que o 7, na Bíblia, ele tem uma grande representação, né? Então, esse capítulo realmente, ele é desenvolvido realmente de todo esse capítulo 25. E aí, como ele fala? Ele começa. Senhor falou a Moisés no monte Sinai, dizendo a ele, fala aos filhos de Israel e diga a eles, quando entraste na terra que eu vos dou por herança, a terra guardará repouso para o Senhor. E aí a gente vai entender que nós somos terra, nós somos feitos do pó da terra, então isso cabe para a nossa vida, cabe para a nossa plantação, né? Para a nossa empresa, porque a nossa empresa ela é um campo, né? Uma plantação. Então, quando a gente se coloca para o dia de hoje, nossa empresa, tudo que a gente vai fazer, e a gente sabe mesmo, a gente pensa muitas vezes que é superstição, mas aí a gente vê que é uma raiz de primeira menção, tudo está na Bíblia, né? Quando a gente fala, tem a crise dos 7 no casamento, né? Passou dos 7 anos, pois vamos. Aí chega lá nos 14, diz que tem a crise dos 14 anos, né? Quem já ouviu isso? Então, tem um fundamento, e a base é a Bíblia. E aí ele fala que quando entrar, podereis semear o vosso campo 6 anos. Podereis podar vossas vinhas 6 anos. E podereis colher vossos frutos 6 anos. Mas o 7º ano a terra estará em completo repouso. E será de repouso para vós diante do Senhor. Não semeará os campos, nem poderá, e nem podais as vinhas. Não colhereis o que cresce espontaneamente, o que brote de vossa colheita anterior. Tampouco ajuntarei as uvas dos ramos de vossas videiras. No ano de repouso, esse ano de repouso será para a terra. E aí a gente vai ver que assim como o vosso gado e os animais que estejam na vossa terra, a colheita inteira vos servirá de alimento. E aí vem a questão do jubileu, que o jubileu é o quê? Lá no versículo 8. Ele diz, vós contareis 7 semanas de anos. Isso é 7 vezes 7 anos. O tempo das 7 semanas de ano vos serão 49 anos. Então, aqui será o descanso, 49 anos. E o 50º, aí no versículo 10, no 50º ano, santificareis e proclamareis liberdade. Quer dizer, o jubileu, né? São 50 anos. E quando a gente fala em jubileu, inclusive quando começou a pandemia foi um ano de jubileu, né? Então a gente fica, é um ano de descanso. Quando o homem não dá o descanso, o Senhor vem e faz, né? Então, ao poder supremo de Deus, os rios descansaram, as fábricas pararam, a gente teve que ficar trancafiado de quarentena em nossas casas, né? Por algo que a gente não desconhecia. Eu digo, uau, que poderoso. De todo jeito, ele faz acontecer. Se o homem não faz por sua própria programação. Bom dia, né? Meu amor, acordou aqui. E é isso, poderoso. E falando eu inclusive distribuí a questão dos ciclos para as meninas,
no grupo, né? As que estavam no grupo, porque ela fala, eu não entendi como que eu vou aplicar esses 7 ciclos na minha vida. E aí a gente vê que o primeiro ano, imagina uma criança, a gente fala, inclusive, a neurociência, isso está aplicado, essa questão de 7 anos na neurociência, neuropsicopedagogia. Eu estudando, né, a neuropsicopedagogia, a gente sabe que a criança é por fase. Imagina uma criança que os primeiros 7 anos dela é onde ela vai à maturidade, né? Desenvolver, aprender. Quando ela está com 7 anos, ela já passa por outro ciclo. Então, isso se aplica também na ciência, né, na psicopedagogia. Então, o primeiro ano de uma criança é o aprendizado, o segundo é o servir, né? Então, assim, imagina esse ciclo, é um centênio, né? 7 anos é um centênio, é um centênio de aprender. Então, a criança está total nesses 7 anos para aprendizado. Esse é o primeiro centênio, o primeiro ciclo, os primeiros 7 anos. E assim você vai aplicar na terra, assim você vai aplicar no casamento, nos negócios. E o primeiro ano é aprender, o segundo é servir, o terceiro, alianças, né? Quarto, oportunidades. Quinto, perseverança. O sexto é a exponencialização, a provisão de Deus para que no sétimo você descanse, para que a terra descanse. Então, quando a gente cumpre passo a passo dessas fases, vai haver a provisão. Quando a gente se dedica, imagine que eu abro uma empresa esse ano, eu vou aprender como abordar clientes, vou aprender daquele produto, vou servir pessoas. No terceiro ano, todo mundo já vai ali estar me conhecendo, eu vou ter mais aliança. Os clientes que eu tenho vão trazer novos clientes, vão indicar. E no quarto ano eu vou ter a oportunidade de expandir, quem sabe abrir uma filial, né, expandir esse negócio. E aí vem o quinto ano, que é o ano de perseverança, né? Você batalhou, então vem aquele que você vai ter que persistir para manter o negócio. Então você vai. No sexto ano, você venceu tudo isso, fez todo esse passo a passo. No sexto ano vai exponencializar. É as bênçãos de Deus, honrando por ter cumprido, por ter, né, cumprido tudo isso. E isso envolve a justiça de Deus, buscar primeiro o reino de Deus. Muitas dessas coisas que a gente vem aprendendo, né? Porque de nada adianta estar na igreja, estar aprendendo e não praticar. Tem até uma música que diz, né? Não adianta ir à igreja e fazer tudo errado. Isso é a justiça de Deus. É verdade. Como é que se diz? A orientação é dada, né? Tá na palavra. Tá na palavra. A orientação a gente tem. E, ô Laís, e na questão do perdão, essa questão do ano jubileu, né? Que é perdoado todas as nossas dívidas. É poderoso, né? A gente viu que para acessar o perdão, né, Andréia? É através do sangue. Não tem como acessar senão for através do amor de Jesus. Quando a gente recebe, a gente consegue transbordar, né? Dar para o próximo. E como assim, hoje a gente tem um acesso direto, né? Não precisa, a gente não tem tempo para isso. É né? verdade. E A aqui, gente não precisa. no perdão, eu achei aqui bem interessante, ele coloca as condições, né? Ele coloca as bênçãos da obediência. E aí ele vai, se andares, no versículo 3 aí do capítulo 26, se andares nos meus estatutos e guardares os meus mandamentos e os cumprir, então vos darei chuvas ao seu tempo, a terra produzirá suas colheitas e as árvores do campo produzirão seu fruto. Olha aqui a bênção poderosa da obediência. Porém, as consequências da desobediência. Mas se não me ouvistes, no versículo 14 do capítulo 26, mas se não me ouvistes e não fizeste todos estes mandamentos, se rejeitastes minhas leis e vossas almas aborrecendo os meus estatutos, não executando todos os meus mandamentos, e estimando em nada minha aliança, também eu assim farei convosco. Enviarei contra vós terror, lepra, crosta, fluxo que consuma os olhos e deixa a pessoa exausta. Semearei a vossa semente, semeareis a vossa semente em vão,
pois vossos inimigos a comerão. Contra vós derramarei a minha ira e sereis derrotados diante dos vossos inimigos. Olha aqui o custo, né? E quando Deus fala... A bênção da obediência, né? E como é que se diz? Aqui ele chama de castigo, né? Da desobediência. No meu ele chama de castigo. No meu livro fala de castigo da desobediência. E como isso traz... E como... Assim, o que eu acho maravilhoso, né? Eu digo assim, meu Deus do céu, como a gente nasceu, como a gente está no melhor, vivendo o melhor. Vivendo o melhor. Né? Aí aqui a gente vê que é o Antigo Testamento, né? A gente colocando no espelho, nós estamos vivendo da graça, né? Quando Jesus veio, a gente passou, é como ele diz em Mateus, eu não vim para abolir, mas para aperfeiçoar. Foi ele que disse. E a gente sabe que Jesus é o próprio Deus em forma de homem, que se fez 100% filho, 100% homem. Então, a gente tem que realmente ver esse entendimento. Ele não ia falar para depois retirar. Ele aperfeiçoou. Aqui a gente vê que está tudo aperfeiçoado. Aí a gente vai ver no Novo Testamento a história de Jó. Jó foi um homem justo, reto. A gente falou na live anterior essa diferença, porque muitas vezes a gente confunde, quer confundir o que é a justiça de Deus com o juízo de Deus. Ele não aboliu esse juízo. Lá em Apocalipse a gente vê que na hora final a gente vai estar frente a frente, porque ele é o justo juiz. Aqui no Antigo Testamento, os sacerdotes eram o próprio juiz. Ele via, dava a sentença, já condenava e julgava logo, apedrejava. Já quando Deus veio e aperfeiçoou, né, reconsiderou tudo e disse, não, agora vai ter que ser pelo amor, pela misericórdia, não mais na lei, na graça agora. Né? Então, a gente vê que Jó, vê se cumprir lá em Jó. Jó foi um homem justo, reto, correto, e houve a permissão do inimigo para atentar contra a vida dele. Né? Então, aqui, foi pela desobediência? Não. Aí a gente fica. Né? Então, a gente coloca nesse espelho e vê também. Foi um homem reto, justo, correto, porém o inimigo vive ao derredor e foi lá e achou o meio para ter legalidade na vida dele, né? Justamente por ele ser correto. E eu estava até falando sobre isso ontem com uma amiga. Tu crê? Como a gente anda assim, tão... A gente não conhece realmente, não tem intimidade com Deus, não conhece a palavra, não tem intimidade com a Bíblia, com o estudo. Eu acreditava, por longos anos, que eu não estaria salva porque eu não passava aprovação. Porque para ser aprovado diante de Deus, eu teria que passar uma aprovação. Como assim? Como é que eu entendia isso? Com o livro de Jó, como era apresentado para mim, não é como eu lia, entendeu? Era como eu, dentro de uma igreja, como que se falava. Que você, para ser todo crente, para ser aprovado, ele tem que ser provado. Tem que passar perrengue mesmo para poder ser. E eu ficava assim, né? Eu já tinha passado, eu nem conseguia enxergar as coisas que eu já tinha passado, mas eu pensava assim, sou aprovada ainda. Eu ainda não estou no céu, porque eu ainda não passei por provações. Digo, ver como as coisas, como as coisas são distorcidas, né? É verdade. E a gente carrega um fardo, fica ali desejando a aprovação para poder ser aprovada. Nada melhor do que conhecer a palavra, a gente lendo, a gente buscando, do que quando a gente ouve falar algo, é totalmente diferente quando a gente está aqui fazendo, buscando no nosso próprio, tanto nos revelando. É totalmente diferente. E aí, quando a gente analisa também a outra história, lá no Novo Testamento, do cego, né? Quando ele chega e Pedro pergunta, mas Deus, ele é cego, foi culpa dele ou dos pais? E ele diz, nem dele, nem dos pais, é para que se cumpra, para que se chegue esse momento e eu revele a glória de Deus. Então, a gente vê 3 parâmetros aí, né? Deus fala aqui que se obedecer, porém, não vai abolir da gente obedecer todos esses mandamentos. Imagina que aqui nesse livro a gente tem revelação da comunhão com Deus, porque os cálices de doutrina, a religiosidade, ele busca impedir as 6.000 religiões que nós temos ou mais aí no mundo, ela confunde a nossa mente e busca nos afastar da comunhão de Deus, dizendo que não podemos comungar, que não podemos estar na mesa do Senhor,
que isso e aquilo, porque somos pecadores, e somos e vamos ser. Então, por isso, essa purificação, essa consagração, ela é diária. Diária. Amanhã, a gente viu a questão da importância da oração. Amanhã, a primeira coisa, a primeira menção do nosso dia é: Deus, obrigado pela dádiva de vida, perdoa, abençoa o meu dia, direciona conforme a tua vontade, e não me deixe cair em tentação, livre-me de toda tentação. Então, por quê? É através de cada dia. É amanhã que a gente faz a primeira oração, final do dia, que a gente vai e consagra: Senhor, perdão, eu perdoo quem me ofendeu, me perdoa se eu ofendi alguém. Então, é constante, é no dia a dia que a gente vai buscando essa santificação, né? Purificação. E a questão das ofertas, que a gente viu aqui poderosamente, é algo que é muito complexo, né, Dea? A gente vê o quanto que revela isso, a gente falou muito essa questão de oferecer, do nosso sacrifício, do jejum. E eu, para entender essa questão de dízimo, porque ela é muito complexa mesmo nas igrejas, eu quero contar uma historinha que foi assim o que me revelou muito entendimento. E como o livro do Levítico falou muito disso, eu quero colocar para ver se também esclarece, porque é muita revelação do Espírito Santo e que alcança o coração, né, de cada um. E a gente viu essa questão das ofertas, dos dízimos, e a gente sabe que as nossas ofertas hoje não é mais o sacrifício de um cordeiro dia por dia. Igualmente, né, Eva lá no paraíso, não é mais fazer aquela roupinha de folha dia por todo dia, né? Deus já nos concedeu uma pele, nós somos revestida, né, do cordeiro. Quando a gente acessa ele, nós já somos revestidas da nossa vergonha. Imagina que a vergonha do homem é a frequência mais baixa que há, né? Nós somos energia, esse entusiasmo que a gente está aqui, a fé que a gente vai adquirindo, ela vai aumentando a cada dia que a gente vai lendo, aprendendo do livro, a gente vai edificando nossa fé, a gente vai tendo mais entusiasmo. E a vergonha, ela é um dos níveis mais baixos do ser humano. Depois da vergonha, só vem a vontade mesmo de morrer, né? E a mais alta, elevada, top, é o amor, né? Então, quando a gente está vibrando nesse amor, tudo vai sintonizando, se adequando. Então, Deus já cobriu essa nossa vergonha. Não há condenação para quem está nele. Como é bom entender isso. Exato. E com relação, Laís, eu fico te perguntando porque tu me esclarece muita coisa. Que bom, é a busca. Eu também ainda estou. Olha, eu tenho cada revelação a cada dia. Fala. Essa sua jornada nos estudos é realmente, assim, maravilhoso, entendeu? Você ensina muito e você coloca muito bem, né, as palavras. Aí, com relação nesse período, a questão dos dízimos mesmo, que ele fala assim que a gente que é para dar e depois você dá e depois você pode esse é o capítulo 27, que é a questão dos votos, né? Isso. Nós vamos já chegar lá. Vou concluir aqui a história das ofertas. Ontem as meninas então depois eles podem resgatar. Isso, nós vamos já sair de lá. Eu vou só concluir aqui essa questão da oferta e do capítulo aqui 26, aí a gente segue para essa, também é bem forte, né? Ontem elas falaram a questão da oferta, né? Das festas e das primeiras colheitas, as primícias, né? Que são essa questão do dízimo. E a gente sabe que hoje... Já são do Senhor, né? As primeiras já são do Senhor. Vai, conclui. E aí, para concluir, como que houve esse entendimento para mim? Imagina que Deus, ele nos diz, digamos que para construir uma casa precisamos de 4 colunas, né? Ali no base. E aí a gente fala, Deus, Jesus é a pedra fundamental para essa construção, é a base. Quando a gente acessa ele, eis que tudo se faz novo, né? Nós vamos construir, edificar um novo ser. E aí você vem a questão, eu quero colocar de uma forma assim clara para a gente entender como é essa questão do dízimo, da oferta. Imagina que, eu vou começar aqui a história. O que liga na terra está ligado no céu, né? Então eu vou contar algo meio no nosso entendimento terreno para que a gente ligue com o céu. Essa questão do dízimo.
dízimos e ofertas, né? Que são diferentes. Há uma diferenciação do que é dízimo, que é a primícia, a 10ª parte. E lá em Provérbios ele fala, né? Que lança às águas o pão, porque não sabe que o mal poderá sobrevir. Né? E aí a gente remete à questão do Moisés, Joquebede, quando lança Moisés nas águas. Né? Então é algo que a gente tem que, às vezes, é precioso naquele momento e a gente tem o receio de lançar as águas, mas tudo que é seu, ele volta para você, não tem como. E a gente sabe que a vida é bem cíclica, né? Hoje a gente está aqui num ponto, então assim, algo que hoje a gente pode ser generoso para alguém, lá na frente ele pode retornar a você mesma. Então, é esse entendimento, né? Aí olha como é a história. Um homem rico, né? Ele construiu um império na terra, uma casa exuberante, um palácio, tudo assim perfeito. E tinha muitos funcionários, né? Muitos servos, né? Muitos auxiliares. Então, certo momento, esse homem envelheceu, né? Cumpriu ali todo o seu propósito na terra. E ele veio a hora final, né? De fazer a viagem. E quando ele chega lá, o anjo recepciona, seja bem-vindo. Ele foi um reinante, né? Um homem que governou na terra. Então, é onde a gente fala, na casa do meu pai há muitas moradas, né? Então, ele foi recepcionado e o anjo começou a mostrar e passar por ele. E ele, nossa, que casa, né? A gente sabe, lá em Apocalipse fala a cidade celestial, que o chão é de ouro. Então, quando ele chegou, ele ficou muito abismado com aquilo tudo, achou incrível. Então, ele ia passando e aí vendo aquelas casas. Nossa, que casa linda! E ele fala, de quem é essa casa? E aí ele olha, era da babá das filhas dele. Nossa! Ela mora nessa casa, perfeito. E aí ele segue. E essa casa, e essa tal, uma casa linda, né? No céu, celestial, na mansão celestial, os aposentos reais, né? E ele segue. Então, todos os que reinam, né, foram merecedores. E aí ele segue mais e aí vem o motorista dele. Essa é a casa do meu motorista. Uau, pois a minha vai ser extraordinária, espetacular. E quando chega, né, mais à frente, tinha uma casinha simples. Né, uma casa simples, e aí eles entraram e eles, nossa, mas por que a gente está aqui? Quem mora nessa casa? Ele disse, essa é a sua casa. Mas a minha casa? Por que essa é a minha casa? E aí ele fala, aqui eu sei que vocês têm recursos para fazer algo bem melhor do que isso. Ele ficou na sua ira, né? A casa que eu morava na terra era um palácio, uma mansão, muito mais vezes melhor do que isso. E a minha babá, o meu motorista, tem uma casa. Como assim? Não estou entendendo. E aí o anjo falou para ele, né, o que recepcionou. Aqui, nós só construímos. O material, quem envia é você. Uau! E ele ficou, mas eu fui tão generoso. Eu contribuía com a obra. E ele disse, mas você só mandava e sobejava. Você só mandava o que não lhe servia mais. E o seu funcionário, ele dava era tudo o que tinha, né? Era o melhor do que ele tinha. Então, olha que ficha cai, né? E aí a gente vê que realmente uma casa ela é construída nas 4 colunas. E aí qual é a coluna que a gente está construindo? De justiça, né? A principal que a gente vê lá em... Deixa eu procurar aqui no livro. Essa coluna da justiça, buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. O que é a justiça de Deus? É eu estar aprendendo e eu buscar praticar. Isso é a justiça, é eu ser justo, é eu ser reto. A gente aprendeu a medida correta das coisas, não enganar, né? Não colocar meias verdades. Os homens de Deus, a gente vê aqui na Bíblia que Deus coloca as falhas de todos eles. A falha de Abraão, a falha de Jacó, a falha de Moisés. Deus expõe, né? Nós vamos ter falhas, nós vamos ser muitas vezes injustos, mas o que eles faziam? Recorriam ao pé do Senhor e me perdoa. Né? Então essa é a sua justiça. O que a gente está entendendo que é justiça? O primeiro, o que é melhor eu tenho que levar para Deus. Aqui a gente entendeu a importância da casa de Deus. Ah, minha casa é a igreja, vou fazer o culto. Ótimo, é sagrado. Mas não substitui a energia que há na casa do Senhor, né? Do altar. Então essa é a primeira coluna para a gente construir nossa casa. É praticar essa justiça. A segunda coluna é a fé. Lá em Hebreus diz, a fé é uma coluna poderosa para a gente construir. Não adianta,
Ai, mas eu tô sabendo que eu tenho que lançar a primícia para Deus, dar o meu melhor para Deus. Mas sem fé, você não vai conseguir. Então, você tem que fortalecer essa coluna, porque é pela fé do que a gente está ouvindo, do que a gente está estudando, que a gente vai ter esse entendimento. Em Hebreus 38 diz, Hebreus, na verdade, 10, Hebreus 10, versículo 38, diz assim: mas o justo viverá por minha fé. Mas se retroceder, minha alma não se agradará dele. Ou seja, por que que a gente vai lançar o melhor para Deus, a nossa primícia, o nosso dízimo? E a gente entendeu qual é a função do dízimo, da oferta na igreja? Levar o evangelho de Deus. Tem gente que diz, eu não vou dar o dízimo, que vai ser para o salário do pastor, é para pagar água, luz, eu não sei lá o que que eles vão fazer. Mas independente disso, qual é o propósito? Você tem que lançar a sua oferta, porque é para evangelizar. Você vai lá, o pastor, ele teve um momento de preparar para levar essa mensagem, ele teve um momento de separação para se consagrar, para que o Espírito Santo possa agir sobre a vida dele, entendeu? Então, é sobre o altar que a gente lança, né? E é através da fé. Se não tiver fé, então ele pede a oferta que tem que ser de coração, porque você só vai colocar o seu coração se ele estiver fortalecido de fé. Então, aí fortaleceu as duas colunas, né? Eu estou cumprindo a justiça de Deus, porque não adianta de nada a gente saber de tudo isso se eu não vou cumprir. Se eu não estou, é como diz, não adianta a igreja fazer tudo errado, não adianta estar sabendo a palavra, entendimento e não cumprir, não buscar, né? Fazer o nosso melhor para cumprir, porque a gente sabe o quanto é difícil, né, Dea? Não adianta. É simples, mas a gente sabe que não é fácil. Então, a gente não é uma coisa que a gente vai lá, faz, tem um esforço, não é? A gente tem que se esforçar para fazer. Muitas vezes vem os questionamentos, muitas vezes vem as dúvidas. Não, mas eu tenho que estar convicta. Por que que eu estou fazendo? Para quem que eu estou fazendo? exatamente. Então, é uma coluna que a gente tem que fortalecer para a construção da nossa casa, né? Cumprir a justiça de Deus, buscar ser justo, ser reto, porém, a gente sabe que exige uma dedicação tremenda. E a nossa fé. Então, ele fala que a fé é fortalecer essa coluna de coragem, de ousadia. É porque ele fala, né, que os tímidos não herdarão o reino dos céus. O que é o tímido? É aquela pessoa que não tem coragem. Imagina que nós tem que ser corajosa, expor e falar da palavra de Deus com todo temor e respeito, claro. Porque na nossa limitação há muita coisa que a gente não entende, né, Déa? Uhum. Ainda estamos em processo, a cada dia a gente evolui, entende mais. Eu, pelo menos, rompi muita ignorância que eu tinha, assim, de entendimento. Então, foi revelado muita coisa, como ele diz, buscar e achar e esbusar, né? Eu estou à porta e bato, se você abrir, eu entrarei e cearei contigo. Então, é essa busca que nós estamos aqui, né? De sede, de fome, de conhecimento, de entendimento e sabedoria. E a palavra de Deus, a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, é o que a gente está fazendo e fortalecendo essa coluna, né? Então, essa é a segunda coluna. Isa, bem-vinda. Então, é a coluna da justiça, a coluna de fé, a coragem que a gente tem. Imagina que os covardes, né, não tem como, não herdarão. Olha lá o que diz em Deuteronômio, que a gente vai ver lá mais à frente, do 20, versículo 8. Ele disse assim: também os oficiais dirão ao povo: quem tem medo e lhe faltar ânimo, vai e retorne à sua casa, para que não se desencoraje o coração de seus irmãos, como sucede com o seu. Olha aqui o que Deus diz do medroso, do covarde, do que não tem fé, o que não é corajoso. Vai e fica lá. Se tu não tem coragem, se tu não é ousado para vir e expor o que eu use para que você fala, porque tem que ter coragem, né? Porque eu mesmo já ouvi de pessoas, nossa, mas eu não tenho essa coragem de ir lá e falar da palavra de Deus, e tal. Eu digo, mas a gente está lá para aprender isso mesmo. Por quê? Pelo fato da gente não... É melhor a gente ir lá e fazer e buscar um entendimento e a revelação do Espírito Santo do que ficar só do ouvir falar, vamos participar com a gente. Não, e tal, eu acho muito perigoso, eu tenho esse, né, sabe, esse temor. Aí aqui é onde eu entendi que é essa coluna de fé e coragem. Os covardes, ele fala em Deuteronômio, pode ficar lá na sua casa para não desencorajar os que estão fazendo.
né? Então, por isso que fala, você tem que conviver com pessoas que estão alinhadas no mesmo propósito. Porque se chega um medroso, ele vai, para de fazer isso. Por que que você está se expondo assim? E, sabe, muitas vezes a gente troca aqui os nomes, né? Na live anterior, eu observando, eu falei que Rubem era filho de Abraão. Então, assim, é a nossa limitação. É comum a gente errar, falhar em alguma coisa, mas a gente vai lá e corrige. Nossa, Rubem é filho, é do neto de Abraão. Então, assim, é com muito temor e respeito, mas a gente vem com a nossa coragem, com a nossa vontade, com a nossa fé. E o quanto edificou e revelou, né? Verdade. Então, a gente fortaleceu essa segunda coluna. Então, a nossa casa já está aqui. Imagina que já está assim, né? Aí agora vem a questão do teto, né? Ela vai ficar alinhado, porque imagina se a outra coluna for baixinha, esse teto vai ficar torto, né? Uhum. E aí, qual é a terceira coluna? Dízimos, a primícia. O que eu vou colocar para Deus? É o que sobeja. Ele fala, né? As meninas ontem, elas leram aqui que ele pede a 10ª parte, os 10%. Então, é a base. Ele não estipula, digamos assim, ele dá uma base, é 10%. Se eu tenho mais e eu quero e sinto de colocar mais, pode colocar. Então, ele dá essa base. Essa coluna aqui, ela é igual para todos. Para todos. Não há diferenciação. Aqui na Levítico a gente viu que Deus quer a oferta de todos. Do rico, do pobre, do empresário, do empregado, de todos. Ele dá oportunidade para todos, né? A gente vê que ele coloca a cabra, o novilho, a rolinha, a pomba. Ele dá oportunidade para todos. Imagina que esse 10%... Oi? Para que todos tenham oportunidade. Todos tenham oportunidade. Aí você imagina que os 10% que ele estipula é a mesma oportunidade para todos. Imagina que eu ganho 1.000. O meu dízimo vai ser 100 para fortalecer essa coluna. Esse é o mínimo. Se eu quiser colocar 150, se eu quiser colocar mais, é uma decisão do coração. O mínimo, Deus estabelece uma base. Essa é a base, 10%. Se você ganha 5.000, Dea, o teu dízimo para fortalecer essa coluna vai ser 500. É a mesmo valor, né? Aí uma pessoa ali, ela só ganha R$ 500. O 10% dela vai ser 50. É a mesma coluna. Não é o mesmo nível para todos. Não importa se tem mais, se é menos, se é desempregado. Tem 50 centavos. É 5 centavos do dízimo. Então, entendeu como é igual para todos essa coluna, para fortalecer ela e ficar com o seu tetinho alinhado? Uhum. Então, é perfeito essa questão, né? E aí você fala, mas para que eu vou colocar o dízimo? O dízimo, ele é exatamente para você levar a casa do Senhor e fazer cumprir o ID. Eu não faço o ID do Senhor colocando aqui a palavra, explicando, evangelizando, estar na rua, distribuindo folheto, ajudando ali, né, no ministério da igreja, mas em colocar o dízimo, eu estou ajudando a cumprir o ID do Senhor, porque eu estou ajudando a manter a casa do Senhor. Pagar água, sim, pagar a luz, pagar o salário do pastor, dos sacerdotes, né? Que a gente vê em Levítico que a gente tem esse dever de alimentar, né, o sacerdote. Então, esse é o ID, né? Manter a casa do Senhor. Para a construção do tabernáculo, quem foi que deu? Lá aqui no Novo Testamento a gente vai ver que Salomão foi cumprir, né? Foi através dos dízimos das ofertas. Davi foi o primeiro a colocar, né? Então a gente vê que essa importância para realmente se manter a evangelização. Esse é o propósito do nosso dízimo. E aí vem a quarta coluna. Qual é a quarta coluna? É as ofertas, né? Que fala a oferta alçada. O que é ofertas alçadas? Eu não separei aqui onde fala, mas a gente nesse estudo, lá no decorrer, vocês vão, né, lembrar quando a gente chegar lá no capítulo. Que é a oferta alçada. O que é a oferta alçada? Imagina que eu tenho tanto, Deus me dá tanto, porque a gente vê que tudo Deus quer o melhor. Ele quer o linho puro, ele quer o azeite puro, ele quer a primícia dos cereais. Não venha com coisa ruim. Então, você vê lá no Gênesis que ele rejeitou a oferta de Caim, né? Por quê? Ele não colocou a primícia. E
é isso que Deus fala. E o que que serve para nós? Nós somos princesas do reino. Quando a gente acessa isso, a gente tem comunhão de bens com Deus. O que é dele é nosso. Né? Quando a gente chega na casa de Deus, o que é dele é nosso. É para nos servir. É para a gente chegue lá e receba a ceia no melhor prato, no melhor taça, né? O vinho, na melhor mesa, com a melhor toalha bordada, sabe? É para nós usufruirmos. É para nós trazermos mais irmãos, sabe? Então, por isso que tem que estar o melhor. E aí, o que que a gente traz para a nossa vida? Não podemos aceitar menos do que merecemos. Merecemos o melhor também, né? E aí você vai, o que é a oferta alçada? Deus abundou, Deus prosperou tanto a minha vida, eu tenho tanto que eu vou e ofereço quando eu sentir, nossa Deus, eu consegui esse trabalho que eu tanto queria, essa mudança de cargo e veio o retorno tal, eu vou lá e coloco a oferta alçada, que é o mesmo valor do dízimo, né? É compatível ao valor do dízimo, ou mais, né? Que fala que você vai acrescentar esse valor ao dízimo. Então você fortalece a quarta coluna. Ai, Deus, mas eu tenho tanto. Aí como que eu posso? A oferta alçada, eu posso usar ela para ser generosa com o irmão que está ali do meu lado. Nossa, Senhor, eu vou ofertar essa cesta básica como oferta alçada para esse irmão que está necessitando. Então, o dízimo é de Deus, o que é de Deus é a Deus. E o que é a oferta alçada? É você transbordar além do que você tem para você, deu para Deus, tem para você, e você vai transbordar para o próximo. Você vai transbordar mais, é a oferta alçada, né? Ser generoso, o que é... Você pode aplicar também para ser generoso com o seu próximo, porque não é longe, é o que está próximo. Eu vou reservar essa oferta, Deus, para me fazer uma viagem, para me pagar uma viagem aqui com o meu filho, com o meu esposo, que ele trabalha tanto, a gente merece. É para o seu próximo. Não é muito longe que você tem que procurar, é dentro, é perto de você. Ah, eu vou ofertar, Deus, essa oferta, eu vou ofertar aqui para o meu parente aqui que está precisando. Essa é a minha generosidade, a minha oferta alçada. E aqui você fortaleceu as 4 pilares da sua construção, da sua casa, né? E aí tem uma passagem que diz, não ajuntais tesouros na terra, que a traça e o ferrugem corrói. Então imagina que quando a gente faz esse link, o que você liga na terra está ligado no céu. E aí você construiu esses pilares fortes. Quando chegar lá, como serão os seus aposentos reais? Né? Essa coluna, o teto aqui vai estar um baixo e um penso, né? Porque somos nós que construímos. Somos nós que construímos. É como ele diz, tem recurso, tem toda a provisão, mas ele só constrói com o material que a gente envia. Olha, quanto tempo eu estou ofertando para Deus, para falar dele, para trazer mais pessoas, para dar entendimento às outras pessoas. E eu não entendia quando eu ouvi essa passagem, eu ficava assim, eu não entendi, eu ficava me perguntando, olha como o questionamento é importante. Eu ouvia esse versículo e eu ficava, não ajuntais tesouros na terra, porque a ferrugem atrás se corrói, mas ajuntai, aí fala numa bolsa, né? Mas ajuntai, eu vou procurar esse versículo depois pra gente colocar, quem tiver, até é bom colocar, porque ele fala de uma bolsa que não, né, numa bolsa que não envelhece, que não perece. E eu ficava, meu Deus, qual é essa bolsa? E aí eu ficava, ó, na minha ignorância, eu ficava um momento, eu dizia, Deus, é o conhecimento que eu vou ter que ninguém me toma, porque esse conhecimento, a fé que a gente tem, que a gente constrói, ninguém toma, né? A gente até fala, filho, a única coisa que eu posso te dar é o conhecimento, porque isso ninguém rouba, ninguém toma. E aí eu ficava, Deus, é o conhecimento que ninguém rouba, que a ferrugem não come, que a traça não corrói. E aí quando eu ouvi essa história, me revelou tanta coisa, eu digo, Deus, é esse o tesouro que está nessa bolsa, que não vai envelhecer, que não vai corroer, que ninguém toma, porque é individual, né? Isso. E eu digo, nossa, como foi revelador essa história. Aparentemente muito simples, mas que esclarece, porque quando a gente lê essa questão dos 7 ciclos, de muitas coisas, centênio, a gente não entende, né? Fica muito confuso. E eu tive essa revelação. Eu tive a revelação assim nessa tabela, né? Que foi para entender essa questão dos 7 ciclos. Inclusive, quem quiser pode mandar no direct que eu envio e explico como fazer, porque parece bem complexo. O meu mentor, como eu disse, ele aprendeu com o Rabino, porque eles levam isso muito a sério. E é um conhecimento que parece muito complexo. E eu estudando há 3 anos que eu faço, né? Para saber qual o ciclo. No próximo eu vou estar no descanso, hein? No próximo
No próximo ano eu estou no ciclo do descanso. E aí eu disse, uau, como é bom entender tudo isso e cumprir a justiça de Deus e buscar. E aí de tanto buscar e questionar, e ninguém muito entendia, eu desenvolvi essa tabelazinha com cada centênio e com cada ciclo. Igualmente essa questão do dízimo, da oferta, foi através dessa história também. E olha que tudo vem através de pessoas. Eu ouvi essa história de pessoas, eu ouvi a questão do ciclo através de pessoas, e o Espírito vai revelando e a gente vai aperfeiçoando. Como é bom buscar, né? Ele diz, buscai, buscar e achar-vos-á. E esses ciclos que você tem aí, ele facilita aí muito, porque realmente tem, como a gente viu nesse estudo de hoje, nesse estudo de hoje fala, não é? Do ciclo. Sim. Só que fala de uma forma global. E nessa tabelinha que você tem, ela tá bem, assim, já detalhadazinha, que fica bem fácil de você entender. Sim. Então, assim, os rabinos, os estudiosos, os judeus, eles têm isso tradicionalmente, então eles levam isso e passa de geração em geração. E olha o acesso, como chega a nós. Muitas coisas, a religiosidade, ela nos impede de acessar, né, Deia? Então, quando a gente está tudo muito acessível, a gente está numa era hoje que é muito, né, a Bíblia fala que vai chegar um tempo que todos terão a revelação do Espírito Santo, que Deus está aí, vai ser revelada muita coisa. E a gente sabe, através da palavra, que vai chegar um tempo que também será controlado isso. Né? Tem muita gente já incomodada com o pessoal, a gente abre a live e vai falar de Deus, vai falar da palavra de Deus. Muitas vezes, né, eu fui covarde em construir essa coluna, a minha segunda coluna. Muitas vezes eu fui covarde em chegar e falar da palavra de Deus. E aqui a palavra de Deus diz, não se envergonhe de falar do evangelho. Mas por que eu me envergonhava? Porque era muito discriminada. Ah, agora é crente, agora é isso e agora é aquilo. E quando eu desbloqueei isso na minha mente, que é um processo, fez toda a diferença para me fortalecer essa coluna de fé, de coragem, de ousadia. Entendeu? E assim, todas nós, que bom ter vocês aqui, porque a gente pode falar e aprender umas com as outras. Mas eu já fui covarde na construção dessa coluna da minha casa. Da minha, né? Então, é isso que a gente vai entender. Que tudo é um aperfeiçoamento, tudo é um processo. Eu entendo quando muitas vezes, eu tenho vergonha do julgamento, porque vai chegar parente e dizer, agora tá fanática, agora só quer falar de Deus, só tá, né? Isso. Mas a gente sabe que é necessário e quantas vidas. Isso eu associo também, Laís, comigo, que eu também já fui covarde, já fui intolerante, não tinha paciência. Dava vontade quando eu começava a falar, ai, queimar no inferno! Não é? Tá entendendo? Mas isso eu associo também, sabe o quê? A gente ter nossa identidade ativada. Isso. Então, eu sei quem eu sou. E pra que eu estou aqui? Exploda-se o mundo, eu vou cumprir. E cada dia mais eu vou estar mais chata, eu vou estar mais fanática mesmo. Fale o que quiser falar. Tô nem aí. A opinião dos outros não importa mais. O que importa é o que Deus pensa de nós, o que Deus quer de nós. Isso é ativar a identidade, né? Porque muitas vezes a gente não vem, liga a câmera, faz uma live, o que o outro vai pensar, o que o outro vai dizer. Não importa mais. Quando a gente já não se importa mais com isso, a gente ativa, fortalece esse pilar de coragem, de fé, porque é pela fé, né? A gente fala que isso aqui, a tabela, o dízimo, é pela fé, é pelo entendimento, é pela revelação do nosso espírito, né? A Giovana colocou aqui, ela riu de você, quando vinha alguém falar de Deus, tu mandava aí. A dona Neuzinha diz aqui que gostaria de ter a tabela, nós vamos falar assim no Zap, a Elisete, a Isa também diz que quer. E é revelador mesmo. E a gente vê que é um princípio bíblico. Os 7 ciclos é princípio bíblico. Eu fiz com a Sueli uma live 5 live falando dos 7 ciclos. E as pessoas, nossa, eu não entendo, eu não consigo acessar, é muito complexo. E nesse complexo eu disse, tá bom, vou desenvolver aqui um negócio. E eu comecei a mexer. Aí eu desenvolvi cada centênio, né? Os 7 centênios, que ele fala aqui, né? 7 vezes 7, 7, 7. Uma semana a cada 7 vai dar uns 50 anos. E então, quando fiz a tabela, eu digo, uau, ficou perfeito. Não tem como a pessoa não entender.
E tudo isso foi através de conhecimento, recebi de outra pessoa, e vai chegando e a gente vai aperfeiçoando e o Espírito Santo vai revelando muita coisa. E aí você vai e constrói seus pilares e vai construindo. E quando chegar na hora do juízo final, né? Na hora de prestar conta, porque a justiça de Deus é isso, é a gente ser reto, Deus é amor, é perfeito. A gente viu os atributos, né, dele morais e os atributos eternos. Muita coisa aqui que a gente muitas vezes quer ignorar, foi lá na lei. A gente viu que é perpétuo, né? A nossa Constituição assegura a questão do incesto. Então, é o princípio da primeira menção que permanece até hoje. A lei, o Código Civil, ele assegura. Pai não pode casar com filho, ou seja, adotivo, ou seja, é um atributo moral. São os atributos de Deus. Ele tem atributos morais e eternos, né? Que é onipotente, onisciente, onipresente. Ele está em todos os lugares, né? Ao mesmo tempo, ele vê tudo. Oi, e pois vai lá assistir. Mamãe vai já já, tá bom? Obrigada. Sim. Nossa. Então, a gente vê o quanto de entendimento a gente tem, né, Débora? Sim, a tabela, todos que quiserem, pode enviar aqui no direct ou direto no WhatsApp, que a gente marca um horário, sim, para fazer e vocês terem essa revelação. Então, eu creio que ficou bem entendido, né, essa questão de dízimo e oferta, porque ela é bem polêmica, mas a decisão é sua, de construir o seu pilar, de dar o seu dízimo para Deus, para manter a casa de Deus, para cumprir o evangelho, para ser generoso com o próximo, né, através da oferta alçada, ver um outro ali precisando. Em Provérbios, Deus diz que quando alguém pede algo, se você tem naquele momento, não deixe para amanhã o que pode fazer hoje por alguém, né? Porque amanhã pode ser tarde. Então, ele fala isso, que quando o outro chega a você e pede algo, você representa as mãos de Deus para aquela pessoa, naquele momento, né? Porque imagina que algo difícil é pedir, né? É algo humilhante. Quando a pessoa chega para você, ela já está no extremo. Então, cabe fazer o discernimento, e é o Espírito Santo que vai dar discernimento, porque a gente sabe que muitas vezes dar dinheiro ou pode ser perigoso até, né, por questão de vícios, às vezes as pessoas usam também de má fé, mas aí você tem que ter o compromisso de fazer algo que você sabe que tem um bom resultado, ou compra um alimento e oferece, né? Enfim, isso aí cabe a cada um, é muito individual, mas eu desejo que todos tenham a vida esse entendimento e construam o seu pilar forte aí, e é na rocha, né? É baseado na nossa pedra fundamental, que é Jesus, e que você possa, através disso, construir e fortalecer os pilares da sua construção da mansão celestial, né? Dos aposentos reais. Ô, Laís, pegando o gancho nisso que tu falou da gente dar aquele que pede. Inclusive tem na palavra, né, que o próprio Jesus disse: eu tive sede e não me desse de beber, tive fome e não me desse de comer. E muitas vezes isso não é uma fome de um pão físico, Sim. Pão da padaria. Essa sede não é uma sede de água que ele vai beber. Muitas das vezes essa fome e essa sede é da palavra e do amor de Deus. Sim. Porque se ele está nesse estado, eu não tenho dúvida que ele tem fome e sede da palavra de Deus. Entende? É bem isso mesmo. É isso que a gente está fazendo aqui, né? Colocar esse pão, né? Colocar esse pão, esse alimento, né? Olha aqui, a Rejane colocou aqui, ó. Eu estou precisando fortalecer alguns. Ó, que já foi um alimento que a gente colocou, né? Desse entendimento, de qual pilar precisa ser fortalecido. Muito bom isso. Então, é esse alimento, né? Essa sede, é a sede da palavra. Fala que, né, buscar o alimento do Senhor, ele vai saciar a nossa fome e a nossa sede. Porque quanto entendimento a gente teve? E já passamos aqui bastante nosso tempo, mas como a gente vai finalizar e o conteúdo é muito rico, esses capítulos eles são muito preciosos, assim. A gente vai lá para o 27 para encerrar, né, Débora? Você falou do resgate de pessoas. Imagina da oferta aqui de pessoas. A gente consagra, quando a gente vai para uma casa, a gente consagra um anel de formatura, né, do filho. Ou quando a gente tem um filhinho, a gente leva, que a gente passa ali do período pós-parto, que a gente vai a primeira vez na igreja, a gente entrega ao sacerdote para orar, né, e consagrar. Então, eu fiz isso, né, com o meu filho. E aí, então aqui você tem isso. Ele fala exclusivamente
das emoções, né? Ele diz que não agir por emoções. Porque quando ele diz, quando alguém oferecer um voto a Deus pela avaliação de uma pessoa ao varão entre 20 anos, aí ele fala dos valores, aí ele fala do arrependimento, né? Se a pessoa quiser retomar, ele vai ter que dar o valor mais 20%. Ou seja, você consagrou algo, você ofereceu algo e se arrependeu. Ou seja, você agiu pela emoção. Tipo, você faz um voto a Deus. Deus, se tudo isso der certo. Igualmente Faraó. Faraó fez um voto, pediu a Moisés para orar, para eliminar a praga das rãs. Moisés orou e ele voltou atrás do que havia feito, né? Um voto de que iria deixar. Então, foi ali duplicado, né? As próximas que viram. Então, ele fala, se você fizer um voto a Deus e se arrepender de cumprir, vai ter um preço maior, né? E aqui a gente vê uma oferta de pessoas. Você fala, oferta de pessoas. No Novo Testamento a gente vê que Ana não tinha filho, era estéril, ela fez um voto, uma aliança com Deus. O primeiro filho que eu tiver, ao desmamar, eu vou dar ao sacerdote. E ali a gente vê que ela leva a Eli, o Samuel, literalmente para ser sacerdote, para ser doutrinado por Eli. E ela entrega Samuel. Com muita dor no coração, era algo que partia, né? Mas ela fez o voto de oferecer a pessoa, né? De dar Samuel a Deus. E assim ela fez, ela cumpriu ao desmamar, ela levou ao templo, viajou lá um período, entregou Samuel a Eli e voltou. E ali ela teve muitos outros filhos e foi muito abençoada, né? A gente vai ver também essa história ali no futuro. E a bênção que foi Samuel, né? E a bênção que foi Samuel, que a gente vai ver, ele ungiu o rei de Israel, né? Ele ungiu Davi. E então é isso, viu a obediência, né? As bênçãos de cumprir, de ser obediente, que Deus fala que quando a gente cumpre e faz essa obediência, ele derrama chuva de bênçãos. Você vai plantar e vai colher. Já quando você desobedece, imagina que aqui a gente fala que é o toque de Midas, né? Toque de Midas. Tudo que você coloca a mão prospera, abundante. Já quem está em desobediência, coloca a mão, você chega num lugar, vai quebrar. Você bota a mão numa coisa, desanda. Você investe num negócio, ele não dá lucro. Ou seja, aí a gente vai ver, isso sim cumpre no dia de hoje. Né? Foi aperfeiçoado e não. Por isso que a gente tem que estar em constante consagração, oferecendo uma oferta alçada, chega lá e oferece aquela oferta. Senhor, eu estou oferecendo isso pelos pecados ocultos, por algo que eu nem estou sabendo. Porque Deus promete, quando a gente vai ver lá, quando a gente pegar em Deuteronômio para ver a questão do dízimo, Deus promete que ao que cumpre a justiça dele, terá em abundância. O inimigo não vai prevalecer, porque ele diz que na desobediência, o devorador, o inimigo, você planta e o inimigo vem e come. Você planta, dá resultado, mas não é seu, é do inimigo, né? Ele tem legalidade para lhe tomar tudo, porque não está cumprindo a justiça. Então, muitas vezes, eu também nesse aspecto, eu já fui muito covarde de dizer, de não querer tirar o primeiro para Deus. Olha que ignorância. E quando você vai tendo entendimento, e é poderoso, porque tem hora que chega recursos que eu digo, Senhor, como? Eu não tenho mais como controlar, fica exponencial, que você fica, nossa, de onde veio essa provisão? Ontem mesmo eu estava aqui com uma situação, eu digo, uau, e tal, fiquei, e simplesmente digo, Deus, minha confiança está total em ti. No fim do dia, olha, apareceu uma provisão, eu digo, Deus, como foi que eu consegui resolver isso, Senhor? Porque estava muito grande a situação, o problema, e eu, mas como e como? Sabe? Deus vem, Ele te dá a provisão, dá a solução, é abundante. Você vai plantar. Ele fala que a semente, né, nem tudo são flores, mas tudo são sementes. Você coloca uma sementinha de milho e ela vai colocar 600 grãos, né? Você planta, porque quando a gente vê na agricultura, você planta ali 3 milhozinhos, 3 sementinhas e ele nasce ali um pé ou 2 e ele vai produzir infinitas espigas de milho, abundante, né? Não tem como a gente contar e controlar, não é exponencial, é descontrolado. Então, muitas vezes, é isso que vai acontecer, a abundância, prosperar na sua vida, que não tem nem como. Não dá, não é preciso controlar, não.
Porque vai vir a provisão de Deus, a multiplicação de Deus. Você fica, uau, como? Muitas vezes é quando some. Nossa, mas eu tinha dinheiro, estava tudo cortadinho certinho e não deu, acabou, sumiu. Como sumiu? O inimigo comeu, né? Então, muitas vezes quando a gente vai e segue essa obediência, vai abundar tanto que você fica, nossa, mas de onde veio? Eu não tenho mais nem como anotar, eu não sei nem como controlar isso, mas não tem como, vai me suportar, porque vai vir solução de onde você fica, como? Então é assim, né? Abundante. E aí é fiel, essa coluna é igual para todos. Se você ganhar 50 centavos, é 5 centavos. Se você ganhar 100, é 10 reais. Se você ganhar 1.000, é igual para todos, gente. É igual para todos. Não tem diferenciação do empresário para o empregado, do empregado para o desempregado. Não tem diferença. Ela é igual para todos, essa coluna. Igual para todos. E aí no plantio a gente vê, né, a agricultura ela é muito linda. Quando a gente vê que há esse plantio, então imagina que você plantou aquelas espigas de milho, você colheu 10 sacas. E aí você vai ver que uma parte é para você oferecer, sim, converte em dinheiro ou dá a oferta de cereais, né, que Deus fala aqui, dá o seu dízimo dessa colheita, a primícia. Aí uma parte você vende, uma parte você vai comer e outra parte você vai semear novamente. Então, muitas vezes a pessoa tem aquela semente e ela come tudo. Se cumpre direitinho o que está na Bíblia, né? Não é? E cumpre através disso. Então, não pegue seu salário, seu recebido e coma todo, não. Dê o que é de Deus a Deus, cumpra-se a justiça. Oferte ao próximo que precisa. Cumpra primeiro a justiça também da sua casa, porque os seus é os que estão próximos, é o alimento do seu filho, é a escola do seu filho. Primeiro os seus, né? Essa é a primícia que você vai oferecer. Não adianta, como Paulo diz, aquele que negligencia o cuidado com os seus está negando a sua fé. Então, primeiro o seu próximo, primeiro o seu filho, faça uma oferta e coloque uma reserva para ofertar a eles uma viagem, um desfrute. Primeiro os seus. Jamais vai querer, para cumprir a justiça, eu vou dar para o outro e negligenciar dentro da sua casa. Deus não quer isso, né? A gente tem que ter muita sabedoria e discernimento do Espírito Santo. Então, é isso. Então, que a gente possa consagrar a nossa vida. Tô indo. Só um instantinho. Vamos finalizar. Gratidão a quem ficou até agora. A gente excedeu bastante o nosso tempinho. Mas como é bom falar de Deus, né? Como é bom ter esses aprendizados. Obrigada, Débora. Obrigada também, Laís, pela sua disponibilidade, pelo seu convite. Obrigada a quem participou. E tamo junto, viu? Tamo junto. Hoje a gente finalizou. Amanhã a gente inicia o livro de números, né? Convido vocês. Todos os dias a gente está aqui. Você quer fazer a oração final, Débora? Gratidão. Pode ser. Senhor, obrigada por esse momento. Obrigada, Senhor, por cada palavra que foi dita aqui. Que essas palavras, Senhor, tenham entrado em nosso coração assim como flecha. Que essas palavras tenham entrado em nosso coração assim como uma semente. E que ela venha a prosperar. Mas que todos nós, Senhor, venhamos a prosperar tanto através da Tua palavra. Que ela saia pelas nossas bocas, saia pelas nossas narinas, pelos nossos ouvidos. Que ela saia e façam outros prosperarem também. Te agradecemos e colocamos diante de Ti todos que estão aqui. Em nome de Jesus. Amém. Perfeito. Um excelente dia, meninas. Tchau, tchau.